Imagine chegar a uma cidade desconhecida no século XII, cansado, com fome e sem um único conhecido para lhe abrir a porta. Antes do que hoje chamamos de turismo, a hospitalidade era uma obrigação religiosa ou um favor perigoso. No vídeo de hoje, do Eras Gastronômicas, vamos descobrir como a Europa deixou de depender da caridade dos mosteiros para criar os primeiros estabelecimentos comerciais de hospedagem e alimentação. Vamos explorar o nascimento da hotelaria. O momento em que a cama e o prato de comida deixaram de ser um ato de misericórdia para se tornarem um negócio que mudaria para sempre a face das cidades e as rotas de comércio do continente. Diferente do que muitos imaginam, a hotelaria medieval não nasceu da vontade de viajar, mas da necessidade absoluta de circulação. No início da Idade Média, o viajante era uma figura vulnerável, muitas vezes dependente da xenodoquia, as hospedarias religiosas, ou da caridade de nobres locais que viam na hospitalidade um dever sagrado. No entanto, com o renascimento do comércio a partir do século XI, esse sistema de favor ruiu sob o peso do fluxo constante de mercadores e peregrinos. A mesa e a cama precisavam de um preço. É aqui que surgem os primeiros albergues comerciais, transformando o ato de receber o outro em uma transação econômica que exigia regras, impostos e, acima de tudo, uma nova forma de confiança entre estranhos que nunca mais se veriam. As tavernas e estalagens primitivas eram o coração pulsante dessa nova economia, mas estavam longe de ser refúgios de luxo. Elas eram locais de transição, onde o espaço era compartilhado e a privacidade era um conceito inexistente. O viajante muitas vezes dividia não apenas a mesa, mas a própria cama com os desconhecidos, em dormitórios coletivos saturados pelo cheiro de fumaça e vinho barato. Nesses estabelecimentos, a comida era o serviço principal. O hospedeiro não era apenas um dono de imóveis, mas um mestre da boca que precisava garantir caldos densos e pão para homens que vinham de terras distantes. Esse ambiente gerava um caldeirão cultural fascinante, onde línguas e costumes se misturavam entre uma caneca de cerveja e um prato de lentilhas. Com o crescimento das rotas comerciais, como as que ligavam a Itália ao norte da Europa, a hotelaria começou a se especializar. Surgiram as hoteleries para a elite mercantil e as estalagens mais simples para os artesãos itinerantes. As cidades começaram a perceber que o hospedeiro era, na verdade, um agente do Estado. Ele era obrigado por lei a registrar quem entrava e quem saía, funcionando como um fiscal de fronteira informal. Se um crime ocorria dentro de suas paredes, o estalajadeiro poderia ser responsabilizado. Essa pressão jurídica forçou a criação de padrões mínimos de segurança e higiene, dando origem às primeiras corporações de hospedeiros que lutavam por monopólios e pelo direito exclusivo de vender vinho e carne aos estrangeiros. A alimentação nessas hospedarias era uma extensão do mercado local, mas com uma logística própria. Como o fluxo de hóspedes era incerto, a cozinha de uma estalagem medieval era mestra na conservação. Carnes salgadas, embutidos e queijos eram os pilares do cardápio,
sempre acompanhados pelo vinho da região, que era o maior gerador de lucro para o proprietário. Em muitas cidades alemãs e suíças, as casas de guilda também funcionavam como hotéis para seus membros, criando uma rede de hospitalidade corporativa onde o viajante encontrava não apenas comida, mas proteção política e apoio jurídico. A mesa da estalagem era, portanto, o primeiro escritório internacional da Europa. Havia também um lado sombrio e vigiado nessa hospitalidade comercial. As tavernas eram frequentemente vistas pelas autoridades como antros de vício, jogo e conspiração. Para o olhar da igreja e dos magistrados, o homem que bebia e dormia fora de casa era um homem fora de controle. Isso gerou uma avalanche de regulamentações, horários rígidos para o fechamento das portas, proibições de hospedar certas pessoas e multas pesadíssimas para quem servisse vinho adulterado. O estalajadeiro vivia em uma corda bamba entre ser o facilitador do comércio e um suspeito de abrigar bandidos e espiões, tornando a gestão de uma hospedaria um exercício constante de diplomacia urbana. A evolução técnica da hotelaria trouxe inovações que hoje consideramos básicas, como a separação física entre a área de beber e a de dormir. Nos grandes centros como Veneza ou Lyon, as estalagens começaram a oferecer quartos privativos para mercadores ricos, sinalizando o nascimento do conceito moderno de conforto. O mobiliário tornou-se mais robusto e a louça, antes compartilhada, passou a ser individualizada em estabelecimentos de alto nível. Esse movimento de privatização do espaço da estalagem refletia o surgimento do indivíduo burguês, que não desejava mais a promiscuidade do dormitório comum, mas sim um santuário temporário para seus negócios e seu descanso. O impacto da hotelaria na gastronomia europeia foi profundo, pois foi nessas cozinhas de estrada que as receitas regionais começaram a circular. Um viajante que provava um molho em Florença pedia ao seu hospedeiro em Paris que tentasse reproduzi-lo. As estalagens funcionavam como polinizadoras culturais, trocando ingredientes e técnicas ao longo das rotas de peregrinação, como o Caminho de Santiago. A necessidade de alimentar pessoas de diferentes origens forçou os cozinheiros das hospedarias a serem versáteis e a criarem pratos que, embora simples, tinham um apelo universal, ajudando a padronizar certos gostos que hoje reconhecemos como clássicos da cozinha continental. Ao olharmos para os hotéis modernos, é fácil esquecer que eles são os herdeiros diretos dessas tabernas lamacentas e desses albergues vigiados. A hospitalidade comercial foi um dos motores da civilização ocidental, permitindo que o mundo se abrisse para o movimento e que a mesa se tornasse um lugar de encontro para o estrangeiro. Se você hoje pode reservar um quarto em qualquer lugar do mundo com um clique, deve isso aos estalajadeiros medievais que transformaram a caridade em serviço e a desconfiança em negócio. No próximo capítulo, deixaremos as estradas para entrar na fumaça das cozinhas medievais e ver como o fogo moldava o paladar da era. Até lá e boa estadia na história!